Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é José Ivo, sou professor do Nova Dimensão. Venho ficar com vocês agora nesse período, ou seja, nesse módulo de estudos com a disciplina Farmacologia. Quero parabenizar vocês pela dedicação, venho acompanhando várias turmas de forma direta e indireta no desenvolver dessa modalidade de ensino e aprendizagem. Quero dizer a vocês que nosso estudo de farmacologia é muito importante para a formação de vocês, quanto técnicos de enfermagem. E quero dizer também que nossas aulas vão ser muito dinâmicas, todo dia vai ser atividades, também vou estabelecer na próxima aula como vai ser nossa avaliação no dia a dia, tá certo? Trago para vocês aqui a apresentação da nossa ementa da disciplina, né? A disciplina enfoca a farmacologia de uma forma geral, com os princípios que regem a farmacologia, tanto na absorção, na distribuição e também no metabolismo e eliminações das drogas. O estudo da farmacologia é direcionado também nas interações medicamentosas, como na farmacologia clínica, no uso terapêutico, nos efeitos colaterais e também na estocagem dos medicamentos, na forma de preparo e o cálculo de dosagem. E também na questão da administração e controle dos efeitos terapêuticos de todos os medicamentos. Nessa disciplina, vocês vão desenvolver habilidades tais como conhecer o conceito dos medicamentos, vão identificar as vias de absorção e eliminação dos fármacos no organismo e também conhecer o metabolismo dos fármacos no nosso organismo. Também vão fazer a identificação farmacológica dos principais fármacos, identificar os efeitos colaterais dos principais fármacos e conhecer os cálculos utilizados em farmacologia. Como também vão conhecer as técnicas de diluição das drogas e também as dosagens de medicamentos e esquemas de doses repetidas. E vão conhecer as vias de administração dos fármacos e a classificação dos medicamentos. E vão calcular as dosagens, preparar e administrar e também controlar os efeitos colaterais, ou seja, os efeitos terapêuticos de cada medicamento. E também administrar medicamento de acordo com as prescrições médicas. E dessa forma, vocês vão estabelecer uma comunicação eficiente entre o cliente, que é o paciente, né, e também seus familiares, visando a efetividade da assistência de enfermagem. Aqui no slide vai o conteúdo programático, tá certo? Das nossas aulas. Vocês vão ter acesso tanto no slide, eu vou mandar também o conteúdo programático, que é regido pela nossa ementa, tá bem? E vamos lá dar introdução ao nosso estudo de farmacologia. Vamos partir do princípio, que é um estudo histórico de como a farmacologia vem se desenvolvendo, que com os avanços da ciência moderna, a farmacologia foi instituída, né, como área de conhecimento desde o século XVIII. E no século XX, ela já estabeleceu como ciência básica nas instituições de ensino, principalmente na área de saúde. Toda essa instituição e estudos para desenvolvimento da farmacologia foi desenvolvida pelo Oswald Sternberg, que é o pai da farmacologia, onde foi estudado, analisado até a instituição dessa disciplina. No histórico de conceito da farmacologia, se diz que, segundo Ehrlich, que a farmacologia é um sistema receptor de fármacos. Sternberg, o pai da farmacologia, diz que a farmacologia são os efeitos das substâncias químicas nas condições fisiológicas e patológicas. E também em outros estudos diz que são estudos dos efeitos dos medicamentos sobre seres vivos.
Num dicionário Aurélio, trata-se das maneiras pelas quais os medicamentos modificam os tecidos e as funções dos órgãos. A farmacologia, como ciência, ela traz para outras áreas de conhecimentos uma relação farmacológica de grande importância. Desde a nossa revolução industrial, que a revolução da medicina moderna tratou a farmacologia como uma evolução medicamentosa, nas quais traz grande finalidade para o ser humano, tanto como na forma de ação terapêutica, de forma preventiva, ou ação paliativa, como também diagnóstica. Alguns conceitos são agregados à farmacologia. Para entendermos a farmacologia e os medicamentos, nós devemos saber alguns conceitos, tipo droga. O que é droga? Droga é qualquer agente químico que afeta o organismo, modificando-o. Já medicamento, em seu conceito, diz que é um produto farmacêutico que tecnicamente é elaborado com a finalidade de restabelecer a saúde, segundo a Anvisa. E prescrição é um documento que qualquer pessoa legal se responsabiliza para prescrever. E já a forma farmacêutica dos medicamentos, ou seja, na farmacologia, é o estado final que as substâncias ativas se apresentam para melhor administração no organismo. O que é placebo? São substâncias ou preparação inativa administrada para agradar ou gratificar o paciente. Na maioria das vezes, o placebo ele é administrado na verdade, ele não tem finalidade nenhuma, porque ele é uma substância administrada para agradar, ou seja, enganar o organismo do paciente, às vezes que é dependente de certas medicações. Às vezes, alguns pacientes relatam ter dor e você pode dar até uma pastilhazinha daqueles tic-tac, e a gente pode até falar que é um dipirona, algum medicamento de dor, e ele automaticamente vai tomar e vai dizer que a dor passou, tá certo? A indicação que em farmacologia é para a finalidade para qual a finalidade do medicamento deve ser usado, e na contraindicação são as circunstâncias em que o medicamento não pode ser utilizado, que na maioria das vezes a contraindicação é alergia aos componentes. Fármaco, que é uma substância química utilizada para o fornecimento de elementos essenciais ao corpo para combater as enfermidades. Quais são os fundamentos da farmacocinética? Em primeiro lugar, farmacocinética é o termo empregado para designar o percurso que a medicação realiza no corpo humano, ou seja, os caminhos em que as medicações vão percorrer no nosso organismo. É importante saber que existem várias vias de administração de medicamentos. Vocês vão trabalhar muito a parte prática em fundamentos de enfermagem. A gente vai ver muita teoria, mas de uma forma bem dinâmica, voltada a um dinamismo prático, mas vocês vão fundamentar muito essa questão prática quando vocês forem pagar a disciplina de fundamentos de enfermagem. Porém, na farmacologia, existem várias vias de administração de medicamentos. Temos a via oral, via tópica, via inalatória, intradérmica, intramuscular, entre outras. Vou iniciar dando alguns exemplos, tá? A via oral é quando o medicamento é ingerido ou deglutido e tem como objetivo ser absorvido pela mucosa intestinal. Sabendo que alguns medicamentos, antes mesmo de chegar no intestino, eles já são absorvidos pela mucosa, tá? E chegam no organismo, a nível intestino, já degradados. Alguns desses medicamentos são
fabricados com algumas cápsulas que são resistentes às mucosas orais, que elas só vão se degradar a nível de intestino. Vocês vão ver posteriormente em outros estudos essas diferenças. Vejam só, esses medicamentos administrados em via oral são comprimidos e cápsulas e medicamentos, e eles podem ser também apresentados de forma líquidas, que são administrados por essa via. As vantagens que temos na via oral é que a facilidade de administração. Porém, como já citei, alguns medicamentos não conseguem chegar diretamente ao órgão-alvo. Por isso que eles têm que sofrer algumas modificações, entendeu? E às vezes, alguns pacientes também têm um certo desconforto ao ingerir essas medicações, principalmente crianças. Costumam a vomitar, desenvolvem uma ânsia de vômito e colocam a medicação para fora, através do vômito, né? Outra das vias de administração, outro exemplo, é a via inalatória. Ela é uma via que, quando o fármaco é inalado pelas vias aéreas, tem a finalidade de corrigir problemas pulmonares, tá? Tipo de medicamentos que vamos ver nessa via de administração, o Berotec e o Atrovent, que são bronquiodilatadores de rápida ação por essa via inalatória. A vantagem é que são absorvíveis no aparelho respiratório, principalmente através do epitélio, tecido epitelial dos alvéolos, né? Dos alvéolos pulmonares. As vantagens são a absorção, e a desvantagem que geralmente ocorre nessa via de administração é que algumas são feitas através de aparelhos, tipo aparelhos até invasivos, que podem até causar lesões a nível de mucosas também. Outra das vias de medicamento são a sublingual. Via sublingual é quando o fármaco se dissolve na cavidade oral abaixo da língua, na vasta rede, né, vascular ali existente. São alguns comprimidos. A desvantagem é que existem poucos fármacos com essa finalidade. A desvantagem. Mas a vantagem é a fácil absorção dessa via. Ela é de grande facilidade de absorção. Aí vem a via tópica, que é medicamentos em formas de cremes, pomadas e loções. São geralmente medicamentos para corrigir processos inflamatórios da pele. Muito usual em queimaduras, úlceras e reações alérgicas de peles, entre outras doenças. As vantagens é que a medicamento por via tópica ela se torna fácil, né, de aplicar e também de visualização. E a desvantagem é que geralmente não dá para atingir uma grande quantidade de órgãos, que também às vezes, se não for utilizado de forma adequada, pode ter uma mudança dessa patologia ou uma migração do processo, né, infeccioso de uma área para outra, devido até a forma de aplicar. Às vezes a indicação é uso tópico diretamente só no pontinho onde está a infecção, a lesão, só que as pessoas costumam a não saber aplicar corretamente e espalham na lesão. Tá certo? Por isso que é importante o conhecimento, né, teórico e prático do profissional técnico de enfermagem, ou seja, todos os profissionais de saúde, para que oriente o paciente a realizar o procedimento de administração tópica adequado. As vias de administração de medicamentos são vias parenterais também, são as vias parenteral, que são as vias intradérmica, intramuscular, subcutânea, intravenosa, entre outras. São vias de medicamentos que
são administradas sob forma de injeções e que transpassam a pele, né, para se obter uma ação mais rápidas. Ou seja, elas são invasivas, né? A intravenosa é a mais eficaz, que vai diretamente para a corrente sanguínea e atinge com mais facilidade e rapidez o órgão-alvo para o tratamento das doenças, tá bem? Aqui vai um demonstrativo do instrumento, vocês devem saber um pouquinho como é feito. Ó. Aqui eu estou mostrando o instrumento para injeção, tá? Que é a agulha. Nós precisamos, né, da nossa seringazinha, tá? Aqui tem um demonstrativo que todo mundo sabe, só estou mostrando só para não ficarem imaginando, tá? Temos aqui a agulha, tá? Ela é dividida em partes, tá? Eixo, haste e bisel, tá? As partes do canhão, né, que são isso aqui, elas vêm de aspectos característicos, obliquidade do bisel, a extensão do haste, diâmetro de calibre de agulha. O comprimento varia de 0,6 a 12,5 centímetros. A seleção da agulha depende da viscosidade do líquido a ser injetado. Quanto mais viscoso, mais o diâmetro é maior, tá certo? Vocês vão ter assim, isso é um demonstrativo, porque em fundamentos vocês vão ter um conhecimento mais amplo da administração e também vão manusear esses equipamentos, tá? Os injetáveis, eles devem ser administrados de acordo com algumas angulações para atingir os tecidos do nosso corpo para melhor absorção dos medicamentos. Alguns medicamentos que, deve ser de forma intramuscular, porque ele é mais viável a absorção no músculo. Aí existem aqui algumas, quando vocês forem assistir o slide, quando vocês estiverem lendo o slide, vão ver as angulações de acordo com as partes da nossa derme, tá bem? Que vocês vão ter esse estudo prático mais aprofundado em fundamentos. O que é uma injeção subcutânea? É um depósito de medicamento de tecido subcutâneo, ao qual são absorvidos mais lentamente do que por a via intramuscular. A angulação da agulha nessa via de administração é de 45 a 90, dependendo do tecido subcutâneo da pessoa, tá certo? Com o bisel sempre lateralizado, tá? Quando diz angulação de 45 a 90%, é que deve ser considerado o tecido adiposo daquele paciente, certo? É uma via bastante utilizada para aplicação de hormônios, é o exemplo da insulina, né? Ou terapias trombolíticas, no caso do Clexane, a heparina. A administração desses medicamentos é de 0,5 a 1 ml. E devido à deposição dos medicamentos no tecido aplicado, é importante realizar rodízios de locais, como por exemplo, insulina. Quem faz uso de insulina é constantemente, praticamente uma, duas vezes ao dia, e como é utilizado o tecido adiposo para administração desse medicamento, é bom sempre estar fazendo rodízio. Tem pacientes que vocês vão ver bastante quando estiverem na prática, até quando estiverem atuando como técnicos, que têm os tecidos adiposo bem endurecidos e com marcas de pequenas cicatrizes, porque já durante um bom tempo vem sendo feita a administração de insulina, principalmente aqueles pacientes com diabetes tipo 1, né, que desde a sua infância ou adolescência vem sendo feita essa terapia, essa insulinoterapia. Aí vem a via subcutânea,
que é o local de aplicação, né? Como já foi falado. Aqui no slide vem uma demonstração da angulação de 45 graus em agulhas normais em pacientes normais, magros, e 90 graus para pacientes que a gente considera que tem muito tecido adiposo, que é os pacientes gordos. E a via endovenosa, que é uma técnica de punção, tá? Que vocês vão ter, a injeção única diretamente na veia, que na técnica vocês vão praticar bastante em fundamentos, a técnica antisséptica do local da punção, ou vão preparar bandeja, material para fazer a administração do medicamento. E a via intradérmica, geralmente é uma via onde é realizada com a angulação da agulha a 15 graus, o bisel voltado sempre para cima. E é uma injeção lenta, deve-se selecionar 3 a 4 dedos abaixo do anticubital, vocês vão aprender na prática. Vão sempre utilizar as agulhas tamanho 13 por 44,5. E o volume dessa administração intradérmica é sempre de 0,1 ml, tá? Durante a aplicação, manter a pele sempre esticada, no caso da vacina da BCG. Não há necessidade de fazer aspiração, na prática vocês vão entender muito isso, porque a pele não é um tecido vascularizado, diferente da punção venosa e da intramuscular. A intramuscular, as vias de administração de medicamentos intramuscular são via deltoide, região ventroglútea, dorsoglútea e vastolateral da coxa, tá? São todas essas vias de administração de medicamentos. Vamos partir para a farmacocinética, tá? Como é realizada a absorção desses medicamentos? Depois de ser administrado no organismo, por qualquer das vias, né? O medicamento será absorvido pela corrente sanguínea ou vasos linfáticos. Esse processo ocorre no período de poucas horas após a sua administração. Os principais locais de absorção dos fármacos são geralmente o intestino, o estômago, os vasos sanguíneos e também os vasos superficiais da pele. A absorção e a biodisponibilidade. Vejam só, a característica mais importante de um medicamento em relação à absorção é a biodisponibilidade. O que é biodisponibilidade? É entendida como a extensão e velocidade de absorção do fármaco. As fases da farmacocinética, ela vem apresentada de algumas formas, né, que determinam a velocidade do início da ação até a intensidade do efeito da duração desse fármaco. A absorção, desde o local da administração do fármaco, em que ele será absorvido, seja de forma direta ou indireta, do plasma, vai sendo distribuída e sai diretamente da corrente sanguínea e distribui líquidos intersticial e intracelular. Nessa fase farmacocinética ocorre também a biotransformação desses medicamentos. O fármaco é metabolizado no fígado e em outros tecidos, como também logo após essa absorção, né, essa metabolização dele, ele é eliminado. Onde são eliminados os metabólicos pela urina, pela bile ou pelas fezes. As técnicas de diluição das drogas. Vocês vão aprender, eu estou falando muito que vocês vão aprender na prática em fundamentos, porque geralmente é todas a prática mesmo em si, vocês vão aprender em fundamentos de enfermagem. As técnicas que utilizamos para a diluição das drogas, geralmente, a maioria desses medicamentos diluídos são os injetáveis, né, que são diluídos em soluções aquosas, que podem ser
água para injeções, que é água destilada, cloreto de sódio a 0,9%, que é o soro fisiológico, a glicose 5%, que é o soro glicosado, e o Ringer lactato, que é o soro Ringer. Todas as medicações vão ser prescritas e vão ser diluídas com uma dessas águas, né? Dessas soluções aquosas. São aquosas porque são águas próprias já para ser realizada essas diluições. Quais são as técnicas de diluição das drogas? De forma em que haja uma reconstituição. Significa usar o diluente apropriado para transformar o pó em líquido. Essa diluição significa diminuir a concentração do fármaco numa solução de suspensão ou forma farmacêutica líquida. É importante observar a dosagem prescrita e o volume do diluente. Vou fazer uma demonstração, tá? De como é essa técnica de diluição, só para vocês entenderem melhor. Aqui, trouxe já uma bandejazinha já com os materiais, onde vocês vão aprender a preparar uma bandeja para a administração de medicamentos. Geralmente é realizada essa preparação no postinho de enfermagem, no ambiente hospitalar, né? Tem um posto de enfermagem e a gente prepara as medicações. Mas eu trouxe essa demonstração só para vocês verem que vamos precisar para diluir um medicamento de apenas a água, tá? Água destilada. Um medicamento, aí aqui está ainda em pó, tá? E seringa. Usamos todos os métodos de asepsia do ambiente, dos materiais, lavagem das mãos, a paramentação, né? Jaleco, enfim. Vamos precisar de já preparar o material de acordo com a nossa prescrição. Essas técnicas de diluição, gente, é simples. Vocês vão praticar muito em fundamentos. Vamos, passo a passo, desenvolver essas habilidades, tá? Passar as luvas para vocês verem só como é, mais ou menos, essa demonstração de diluição de medicamentos. Então, para calçar as luvas, o material já está todo preparado, já foi feita a asepsia dos ambientes. Aqui temos a ampola do medicamento, que está em forma de pó, tá? Vamos quebrar, tá? Geralmente é indicado que se peça com um algodão limpo, fazer uma asepsia aqui, quebrar a nossa água destilada e vamos preparar o nosso medicamento, tá? Como? Vamos fazer uma aspiração. Vamos fazer uma aspiração da nosso líquido, da nossa água, quantidade para preparar. Digamos que aqui fôssemos preparar uma bezetacil, né? São vários medicamentos que vêm em formato de pó. Vocês vão verem na prática e desculpa aí. Não pode retirar o ácido, tá? Vejam só. Temos aqui 5 ml de água. Vamos fazer vou dar exemplo para fazer de conta que isso é uma bezetacil, tá? Aí aqui, ó, tiramos o ar da agulha e fazemos a inserção do líquido da água destilada, fazendo movimentos circulares para que não venha a ficar nenhuma, e fazer os movimentos circulatórios, que é para diluir todo o medicamento, certo? Sempre nesse sentido. Aí agora, aspiramos. Temos que tirar todo o ar do
Lembro. Pronto, tirando o ar. Pronto, já temos nossa medicação pronta. Assim que se faz uma técnica de diluição. Essa é das mais simples, tá? Pronto. Vamos tirar a nossa luva. Descartar no lixo, tá? Só foi uma demonstração de como fazer uma preparação de uma diluição de medicamentos. Aí vejam só. É importante na administração de medicamentos ser estabelecido uma comunicação eficiente entre o profissional de saúde, seja o técnico de enfermagem, e o paciente, como também seus familiares. Para administrar um medicamento, tem que ter uma estabilização de comunicação. Você não vai chegar lá para o paciente e já vai começar a fazer a administração do medicamento sem explicar. Você deve pedir permissão para realizar o procedimento, vai explicar qual é o medicamento que vai ser utilizado, tá? Vai falar sobre a ação terapêutica, para que serve, né? O medicamento e os possíveis efeitos colaterais. Como todo mundo sabe, vocês sabem que todo medicamento tem seu efeito colateral. E qual tipo de medicamento e suas formas farmacêuticas, tá? Ele pode até dizer, olha, você está fazendo dipirona, injetável, mas eu só gosto de tomar o comprimido oral. Mas nós temos que ter essa dinâmica de explicar que tem essas formas de farmacêutica, mas só que no momento é mais viável por essa via de administração, porque se espera um efeito mais eficaz e rápido. E explicar as interações com outros medicamentos. Não é? Às vezes, se toma algum medicamento, mas faz o uso de outro, que é para estabelecer ou cortar algum efeito. Tipo, muitos pacientes, principalmente na área de saúde mental, faz o uso de alguns medicamentos psicotrópicos, mas que, ao mesmo tempo, toma outro medicamento que é um antagonista ou daquele medicamento em que ele está usando. A maioria dos medicamentos, quando são administrados pelos profissionais de saúde, principalmente os que não se detêm a levar essa comunicação com eficiência, a relação, né, do contato terapêutico entre o paciente e seus familiares, faz com que ocorram algumas reações adversas e nem o paciente sabe o que está sentindo, porque não teve uma explicação do profissional de saúde que o atendeu, que administrou o medicamento, em relação aos efeitos colaterais. Hoje é a nossa primeira aula, que termina agora. Espero que tenham entendido. Vou mandar um material de estudo para vocês se aprofundarem mais nesse estudo de farmacologia. Estarei à disposição para qualquer dúvida, tá certo? E que vocês tenham uma boa noite de estudos. Estarei por aqui, tá certo? Até daqui a pouco, ou até a próxima aula, aqui na nossa videoaula, tá? Tchau, boa noite.